Caros ouvintes, tudo bem? Esse é o nosso primeiro episódio do podcast NutriCast, o podcast que tem a principal função difundir os conhecimentos das diversas áreas da nutrição. Esse projeto, ele foi criado devido ao nosso trabalho, né, de nutrição clínica, e nós somos do sexto semestre, salvo mediante a Jaque, que é do quinto, mas sexto semestre de nutrição. Eu sou a Vitória e as minhas colegas vão se apresentar. Eu sou a Laís. Eu sou a Letícia. E eu sou a Jaqueline. E nós estamos aqui com a Valéria Herrera, é a nutricionista da alimentação escolar de Guarulhos. Valéria, você não quer contar um pouquinho pra gente sobre quem você é, por favor? Bom dia a todos. Bom dia. Eu agradeço muito o convite e eu espero poder contribuir com um pouquinho da minha experiência, né, para o trabalho de vocês, tá? Então, como a Vitória já disse, meu nome é Valéria Herrera Mello, eu sou formada em nutrição há 23 anos já. E eu sou nutricionista, né, da Prefeitura de Guarulhos, da Secretaria de Educação, e atualmente eu trabalho atendendo os alunos da rede pública municipal, que tenham necessidades alimentares especiais. Existe uma lei, para quem não conhece, número 12.982 de 2014, que garante aos alunos que têm alguma condição de saúde diferenciada a adaptação do cardápio da escola para atender essas necessidades, né? Então, na prática, hoje em dia, eu tenho alunos com alergias alimentares das mais diversas que vocês possam imaginar, intolerância à lactose, problemas renais, diabetes mellitus e diabetes insípidos, autismo é uma demanda que cresceu bastante para mim nos últimos 2 anos, né? Seletividade alimentar, fobia por alimentos novos, recusa alimentar. Então, a gente, enquanto nutricionista da rede, a gente tem que adaptar essa alimentação enquanto ele está lá na escola, garantir que ele receba alimentos da alimentação escolar adequados à sua necessidade. E eu também atuo na área de consultoria de alimentos. Muito legal, Valéria. Um currículo bem amplo, né? 20 anos de carreira não é pouca coisa, não, né? Muito tempo. O nosso podcast, o nosso primeiro episódio, nós vamos falar sobre seletividade alimentar. Já podemos perceber, né? O foco dela. E é isso. As meninas vão começar agora com as perguntas. Podem ficar à vontade, meninas. Então, vamos lá. Valéria, como você citou, né? A seletividade alimentar é uma característica apenas das crianças autistas? Você pode falar pra gente? E por que a seletividade alimentar afeta tanto a alimentação das crianças com TEA? É, a seletividade alimentar, ela não é uma característica apenas das crianças autistas. A seletividade alimentar, ela atinge crianças, adolescentes e adultos, né? E no autismo, especificamente, ela está relacionada a problemas de modulação sensorial. Quais são esses problemas? Atinge a audição, a visão, o olfato, o paladar, o toque. Então, esses problemas, eles podem estar relacionados à criança autista ter muita sensibilidade, uma hipersensibilidade a todos esses sentidos, ou ela pode ter uma hipossensibilidade, não respondendo a esses estímulos sensoriais do ambiente ao seu redor. Então, esse problema de sensoriais, como, por exemplo, está relacionado à textura dos alimentos. Vocês já perceberam, quem tem contato com o autista, que às vezes eles não querem tocar alimentos melecados, ou eles têm mais sensibilidade a cheiro, a temperatura do alimento,
a forma do alimento. Então, todos esses comportamentos estão relacionados a esses problemas na modulação sensorial. Por isso que atinge tanto a criança autista, tá? É isso. Então, Valéria, a pergunta era sobre se existe algum tratamento específico para um transtorno de espectro autista e se é necessário acompanhamento para a equipe multidisciplinar da seletividade alimentar, e se sim, como é feito? É, atualmente, gente, existe tratamento para o TEA integrado. Esse tratamento, ele precisa acontecer dentro de uma equipe multidisciplinar com vários profissionais, tá? Então, como acontece? O neurologista ou o pediatra, psiquiatra infantil, ele acata aquela seletividade que a mãe apresenta para ele, né? E através de uma anamnese, ele acaba encaminhando para a nutricionista. Quando a nutricionista recebe esse paciente, ela precisa primeiro, gente, antes de intervir, descartar qualquer problema orgânico que essa criança possa ter. Quais são esses problemas orgânicos? Normalmente, gastrointestinais, intolerância à lactose, alergias alimentares, refluxo gastroesofágico. Uma criança que tem intolerância à lactose, dependendo do grau dessa intolerância, ela sente dores, ela sente gases, e ela pode associar o ato de comer a esse desconforto e a essas dores. Então, é muito importante que a gente descarte qualquer problema orgânico antes de começar a nossa intervenção nutricional. E para isso, eu preciso de quem? Eu preciso do apoio do médico, do pediatra, né? Para ele solicitar os exames e, uma vez identificada a causa, tratá-la para que ele não sinta dor, para que ele não sinta desconforto. Então, tá ali o pediatra. Vem essa criança para mim, com histórico de seletividade alimentar, e ela só está acostumada a comer, a tomar mamadeira, ela já tem 3, 4 aninhos, e ela só toma mamadeira, ela só come alimentos pastosos, sopa. Eu não posso simplesmente chegar e falar para essa mãe começar a dar alimentos sólidos para ela. Eu preciso que uma fonoaudiologista faça uma avaliação para ver se ela tem dificuldade de deglutição, para ver se ela tem problema com mastigação, para saber se ela sabe mastigar. Uma criança que só recebeu alimentos líquidos, pastosos, talvez ela não tenha capacidade ainda de mastigar um alimento sólido. Então, como a gente falou, a gente tem essa rigidez, eu ainda não, talvez não tenha falado. O autista, ele tem rigidez de comportamento, ele tem dificuldade em mudar a rotina. Então, é muito difícil para ele sair de um alimento pastoso para um alimento sólido do dia para o outro. Então, eu preciso de um trabalho junto com a fonoaudióloga, fazendo ali o trabalho dela, para deixar essa criança mais favorável para eu conseguir fazer essa intervenção nutricional. Aí, essa criança seletiva, além desses problemas que eu coloquei para vocês, ela também tem dificuldade com alimentos pastosos, moles, que causam sujeira na mão. Elas só gostam de alimentos crocantes, né? Aí eu preciso da intervenção de quem? De um terapeuta ocupacional, para começar a fazer uma terapia com essa criança, para tirar ela dessa zona de segurança que ela tem com os alimentos que ela escolheu. Então, veja só que é muito importante essa nutricionista que pretende fazer um tratamento com essa criança autista, estar inserida em um grupo de profissionais. E não é qualquer profissional. Nós temos que nos capacitar, estudar sobre a doença, sobre o transtorno
do espectro autista para a gente ter mais sucesso no tratamento, para a gente não causar mais problemas nessa criança, né? Porém, gente, infelizmente, a gente tem poucas nutricionistas, temos nutricionistas especialistas no espectro autista, a gente está acabando aprendendo pela prática, né? Pelo uso. Mas a minha prática lá na prefeitura, eu passei para vocês o que eu tenho buscado muito na literatura e de colegas especialistas também. Na prática minha, hoje, lá na prefeitura, por exemplo, eu não estou inserida em nenhuma equipe multidisciplinar. Então, o que eu faço primeiramente? Eu aconselho os pais dessas crianças com esse diagnóstico de autismo buscarem ajuda especializada. Hoje, os especialistas, eles recomendam que essa criança autista realize de 25 a 40 horas semanais de terapias, né? Então, para o desenvolvimento pleno dessa criança. É a realidade hoje dessas crianças autistas? Infelizmente, da grande maioria ainda não, né? Então, eu acho que a gente, enquanto nutricionista, a gente tem que fazer um papel também de orientação. Por isso, tão importante a nossa formação, a nossa busca por conhecimento para ajudar essa mãe, que chega para a gente extremamente angustiada, querendo que a gente resolva o problema da seletividade num atendimento e isoladamente. E vocês estão vendo qual que é essa dificuldade, né? Então, primeira coisa, buscar ajuda com especialistas na área. Uma outra coisa que cabe a nós, porque tem muita coisa que não cabe a nós, cabe a outros profissionais, mas o que nos cabe, a gente tem que fazer com excelência. A gente tem que buscar alternativas na nossa área de atividade. Então, uma coisa que eu acho interessante para a criança autista, estabelecer rotinas pela dificuldade que eles têm em quebrar a rotina. Então, se você quer que a criança coma determinado alimento, um dia você janta às 9, no outro às 10, no outro às 7, no outro às 6, no outro às 8. Um dia você come na sala, no outro na cozinha, no outro no quarto, no outro correndo atrás da criança, no outro na casinha de boneca. Então, o autista, ele tem necessidade de estabelecer uma rotina para ele. Ele se sente confortável com isso. Então, eu tenho que respeitar essa necessidade, essa característica dessa criança, desse transtorno, e vou estabelecer rotina. Então, eu peço para que a mãe faça sempre as refeições no mesmo horário, no mesmo local, se possível, com atitudes comportamentais pré e pós-refeição. Por exemplo, todos os dias, às 7 horas, será a minha refeição em casa. Antes das refeições, eu vou lavar as mãos junto com essa criança e ensiná-la a fazer isso. Depois da refeição, a gente vai fazer uma atividade que ela goste. Se é empilhar carrinho, vamos empilhar carrinho. Se é qualquer atividade que essa criança gosta, que a mãe normalmente saiba. E repita essa condição todos os dias, até que a criança se acostume com esse hábito de chegar a determinado horário, eu vou fazer tal atividade, vou fazer minha refeição e depois disso eu vou fazer uma atividade de preferência lúdica, que dê prazer a essa criança, ok? Outra intervenção que é da nossa área, evitar beliscos. Isso é claro. Criança tem um estômago desse tamanho. Se eu der um belisco para uma criança, isso vai atrapalhar na hora da refeição principal. Minimizar distrações. Então, você já está amplamente divulgado o poder das telas no desenvolvimento da criança. Então, eu tenho uma criança que ela já tem um sério problema em se alimentar. Eu vou colocar um celular na mão dela? TV, tablets, brinquedo? Não. Então, minimizar distrações.
O momento da refeição tem que ser sagrado para todo mundo, principalmente para a criança autista. Hora da refeição é a hora da refeição. Foco na refeição. Eu não estou falando de uma criança comum, eu estou falando de uma criança autista que tem uma série de características, de especificidades do transtorno e seletividade alimentar. Então, para eu convencer o meu filho que não tem autismo a sentar na mesa e se alimentar é difícil, imagine para uma criança que tem autismo e seletividade alimentar. Então, esse momento da refeição tem que ser respeitado sem nenhuma distração em volta. Uma outra coisa que a gente pode fazer enquanto nutricionista, a gente pode sugerir que a mãe insira essa criança na compra de alimentos, no preparo de alimentos, no descasque, no toque, no cheiro. Ah, mas a criança tem aflição. Ela tem aflição porque ela não está acostumada. Mas você vai dar uma vez, como se fosse uma brincadeira. E quando você começa a estudar opções de brincadeiras para a criança comer quando está em seletividade alimentar, vocês vão ver que a internet nos proporciona uma infinidade de possibilidades para essa criança conhecer o alimento. Então, o autista, ele precisa se familiarizar primeiro. Então, coloca ele para preparar junto, com amor, com carinho, com paciência, sem gritaria, né? Então, ele vai experimentar descascar o ovo, ele pode pegar uma faquinha de plástico e tentar cortar um tomate, todos os alimentos. É necessário que a gente apresente todos os alimentos para essa criança, né? E sempre um de cada vez. Quando a gente começa a colocar alimentos na vida de uma criança, de qualquer ser humano, ele tem que ter o direito de conhecer todos os alimentos. Alimento doce, azedo, ácido, alho, cebola, a mãe não gosta, não dá. Não, a criança ela tem o direito de conhecer todos os alimentos, todos os sabores, todas as texturas, né? E ela demora, às vezes, 10, 12 vezes para se familiarizar com aquele sabor. Você dá uma vez, você dá a segunda, você dá a terceira, você dá a 10ª vez, ela reconhece o sabor. E pode ser que ela não aceite, mas ela tem aquela memória olfativa, sensorial daquele alimento. E com o autista, essa oferta tem que ser individual, um alimento por vez. Então, por exemplo, uma maçã. Quer maçã? Não, obrigado. Nunca mais você dá. Não. Com o autista, você tem que fazer com que ele toque na maçã, cheire a maçã, experimente como? Com casca inteira, cortada, picada, descascada. Eu tenho crianças autistas que gostam da maçã cada hora de um jeito. Tem gente que pede para cortar em 4, tirar a semente. Tem gente que fala, não, dá inteira que ele gosta de morder. Tem gente que fala, não, tem que picar para ele pegar com a mão. Então, você tem que ter essa sensibilidade e convencer a mãe de que é um alimento de cada vez e de várias formas. Se para uma criança que não tem autismo eu ofereço 10, talvez eu precise oferecer umas 30, 40, 50 vezes para a criança autista, até ela se familiarizar. E técnicas são imensas. Quem se É, interessar, depois eu vou dar. Pois o que não. você falou é muito interessante, porque se nós pensarmos, a gente não pega um adulto e força ele a comer algo que ele não gosta, que ele não teve contato. Então, por que que a gente vai fazer isso com uma criança? Ainda mais com uma criança que tem um transtorno. Quão difícil vai ser Exatamente. mais para ela, não é? Exatamente, exatamente. Então, é uma questão de amor, de paciência e consciência, sabe? Isso é Às vezes, verdade. eu sou bem mais velha que vocês, eu também não sofri isso, mas eu conheço muitas pessoas que hoje não comem determinados alimentos porque sofreram agressão para comer Sim, quando eram crianças. sim. Então, ou come ou come. Pegaram um E a trauma, né, daquele alimento, come Exatamente, por nada. exatamente, exatamente. Então, ela acaba pegando o quê? Ela rejeita esse alimento, o corpo dela rejeita, porque associa a um momento de violência, né?
como eu falei no início, essa seletividade, a gente precisa saber como começou, né? Então, a informação ajuda. A gente precisa ajudar essa mãe. Como a gente pode ajudá-la para apresentar novos alimentos? E uma outra coisa importante, a gente não deve jamais, gente, gritar na hora das refeições. Quando a criança se assusta, primeiro, a digestão fica comprometida. O nosso suco gástrico ele fica comprometido. Para uma criança que está em fase de conhecimento, aprendizagem, né, que tem todas essas características limitantes, né, é muito pior. Então, grito não educa ninguém. Briga durante as refeições não educa ninguém. Então, a criança tem que se lembrar que chegou a hora da refeição, vai ser um momento de paz, de tranquilidade, onde ela vai poder ficar com os pais, sentir os pais, sabe? Às vezes, mesmo que ela não fale, mesmo que ela não tenha um contato visual, mas a presença amorosa, aquele momento de amor, de paciência, já contribui para a evolução dessa criança, ok? O nosso papel enquanto nutricionista é sugerir receitas. Ai, meu filho só come nuggets da marca tal, só come biscoito recheado do sabor tal, da marca tal. Se ele parar de comer, isso é... E sobre os maiores, desculpa, sobre os maiores desafios, você acha que a família também está inclusa entre os maiores desafios em relação à criatividade alimentar do autista e essa regulação de textura, o papel da família, o que você acha em relação a isso em conjunto com o nutricionista? Total, todos estão inseridos, não só a família, como a escola também, né? Todo mundo está envolvido. Então, o que eu estou querendo focar? No nosso papel para orientar essa mãe. Essa mãe talvez não teve a oportunidade que a gente teve de conhecer a melhor forma de apresentar os alimentos para ela. Essa mãe também pode ter sido privada de conhecer todos os sabores. Eu trabalho com mães de periferia, né? É um público diferente, às vezes as oportunidades não são as mesmas, né? E o repertório alimentar talvez não seja muito diversificado, seja um repertório mais limitado, né? Então, a gente tem que ter na nossa cabeça que a gente tem que ter o conhecimento e a obrigação de levar para essa mãe e ensinar a ela, quanto mais cedo, melhor. Qual o papel dela? Porque o autista, ele tem a rigidez de comportamento, ele tem aquela dificuldade em sair da rotina. Se na escola faz uma determinada atividade, lá na terapia o fonoaudiólogo com a nutricionista faz uma outra atividade, em casa faz outra, essa criança não evolui. Não evolui. Então, existe dentro das terapias propostas no tratamento do autista, atividades onde a família faz junto. Então, a criança, ela reproduz comportamentos adultos. Independente dela falar ou não, ela reproduz. Então, se eu quero que meu filho tenha comportamentos adequados, eu também tenho que ter. Se eu quero que meu filho coma salada, eu também tenho que comer. Nossa, Se eu quero realmente, que meu filho Valéria. coma Eu, frutas, pode falar, Vitória. eu vi uma situação onde uma criança, ela estava rejeitando totalmente fruta, não conseguia. Ela vomitava ao ponto de comer fruta, por quê? A mãe falava, você tem que comer fruta. Aí a criança olhava a mãe não comia nada de fruta, mas forçava a criança a comer fruta. O espelho que ela Uhum, tem ali em casa não tá batendo. De uma uhum. forma, né? Entendi. Então, o nosso papel é esse, sabe? Eu acredito que as pessoas não façam por mal, é por Sim, ignorância, às vezes por não saber, às vezes por falta de tempo. sim, com Então, a gente está certeza. falando aqui de um transtorno do espectro autista, que realmente não é fácil o acompanhamento, o tratamento, não é fácil, né? Mas é possível. E a literatura mostra que o desenvolvimento é possível dele ter uma vida totalmente plena, superar a seletividade, desde que as terapias de intervenção aconteçam o mais cedo possível e de forma multidisciplinar.
Então, o nosso papel é esse: a gente tem que estar na ponta da língua com receitas para substituir as bolachas recheadas de forma saudável. A gente tem que estar na ponta da língua com receita de nuggets de frango para ficar crocante, igual aquele que ele compra industrializado, né? Então, veja só, quando eu penso que o autista ele quer a mesma bolacha recheada, o mesmo salgadinho, o que que eu penso? Veja bem, os aditivos químicos dos alimentos que vêm, vocês concordam que aquele produto ele tem o mesmo sabor? Você pode comprar ele daqui a 1 ano, ele está com o mesmo sabor. E a criança, ela acaba viciando naquele sabor. Veja, a criança ela está desenvolvendo o paladar. Ela tem a língua totalmente virgem. Então, tudo que você colocar na boca dela, aquilo vai virar familiar para ela. Se eu nunca dei uma fruta com uma textura mais grossinha, com um sabor mais ácido, você concorda que hoje a maçã está doce, amanhã ela está diferente, depois de amanhã diferente. Veja como para uma criança autista é difícil ela associar essa diferença de sabores, enquanto que se ela come aquela bolachinha recheada dela todo dia, ela está garantindo que ela está comendo todo dia o mesmo produto igual. Então, nós, Isso. enquanto nutricionistas, a gente tem que ter conhecimento disso calmamente e passar para os pais receitas. É assim, afeto, gente, afeto, amor, é o maior reforçador humano, independente de vocês, da gente ter conhecimento, de não ter, mas a mãe e o pai têm que demonstrar amor e paciência com a criança. Tendo amor e paciência, gente, a internet dá todas as possibilidades de ajudar essa família, né? Mas a gente, enquanto nutricionista, a parte que nos cabe é essa: é pequena dentro do universo de tratamento, é pequena, mas é necessária. Para você se fazer necessário, você tem que ter conhecimento. Mínimo conhecimento dessas questões que eu passei, para você poder ajudar. Senão, infelizmente, você não vai poder contribuir muito, ok? Espero que eu tenha respondido essas questões. Pelos anos de experiência que você tem, né, Valéria, quais foram pelo menos, o maior desafio da sua profissão, que você trabalha direto com atendimento nutricional? Eu também queria saber qual foi a maior fake news que você já escutou sobre o tema TEA. Porque, querendo ou não, agora, ele na internet, pelo menos, ele tá bombando. Só que com isso, tá aparecendo várias informações incorretas por aqui. Você pode explicar um pouquinho mais para a gente, falar um pouquinho mais? Olha, eu, enquanto nutricionista, Letícia, eu dificilmente, hoje em dia, acho que raramente, eu leio alguma coisa sobre determinada doença que não tenha uma base científica, entendeu? Então, no final dessa nossa conversa, eu quero passar para você as fontes da nossa conversa. Que a gente tem que fazer? Eu não vejo, eu não leio fake news. É muito raro, eu não vou nem me lembrar, porque além de eu não ler, eu ainda não valorizo. Então, a partir do momento que a gente lê, que a gente repete, você reforça. E eu fico preocupada de eu reforçar e gravar no meu subconsciente e tomar aquilo como verdade. Você me entende? Então, quando a gente está na internet, a gente fica muito na internet, se eu for ler tudo que é interessante no título, eu vou me encher de coisas que não me interessam. Então, o que eu faço? Eu oriento os pais e as mães e qualquer pessoa, principalmente nós, profissionais da área da saúde, a só ler artigos que tenham base científica, sites confiáveis, entendeu? Eu não vou saber me lembrar aqui realmente de fake news, exatamente porque eu acho que quando você reproduz uma fake news,
você reforça ela e você acaba tomando ela como verdade em algum momento. Chega uma hora, Letícia, que você não sabe mais se é verdade ou se é mentira. Então, um conselho que eu dou para vocês viram algum, sabe, esses dias mesmo, eu vi uma mulher falando que ela tem um filho. Eu me interessei porque eu achei que fosse científico. Sabe por quê? A mãe falando. Ela falou: meu filho, que ele melhorou, ele sarou, ele melhorou. Fiquem comigo que eu vou te ensinar. E eu não fiquei seguindo aquela pessoa. E ela falando. Aí eu percebi que ela começou a me segurar, sabe? Ela falava: fica comigo até o final, fica comigo até o final. E eu falei: mas que, né? Tem alguma coisa errada. Então, já estão usando esse transtorno do espectro autista, talvez para aplicar golpe. Ela queria, no final, eu fiquei 15 minutos ouvindo essa pessoa para ela dizer que a musicoterapia curou o filho dela. E se eu quisesse saber detalhes, ela ia ministrar um curso no valor de X. Então, isso é uma fake news. Por quê? Se você for buscar na literatura, eu confiei nela porque ela é mãe. Mas na literatura não diz que a musicoterapia cura. A musicoterapia é uma excelente terapia para qualquer pessoa, para o autista também. Mas ela sozinha não cura o autista, porque o autista tem uma série de especificidades que precisam de atenção, que a música não vai resolver o problema dele de mastigação. E nesse A caso, música dele. Hã? para mães que não têm acesso ou que não tenham conhecimento sobre artigos científicos, quando elas já buscam diretamente algo sobre autismo e cai de cara com essas fake news. Qual seria a Exatamente. melhor estratégia, então? A melhor estratégia que eu vejo, se chega, você não pode resolver os problemas do mundo, Vitória, mas se chegar na sua mão, você vai falar para ela como está sendo feito o tratamento, o que ela pode fazer e como buscar ajuda. Então, você tem que estar com aqueles artigos científicos na sua cabeça, não é artigo científico, não. Você vai ver vídeos de pessoas legais, eu vou indicar para vocês alguns sites interessantes, médicos renomados, entendeu? Que fazem um trabalho, publicam livros. Você não vai indicar para ela ler, mas você vai falar: olha, mãe, hoje em dia já acontece isso, aquilo. Você tem que estar sabendo mais ou menos o que pode estar acontecendo. Para orientar essa mãe, o nosso papel também é de orientação. E o pediatra dela também vai ter essa postura, entendeu? Você sentiu dificuldade das mães acreditarem em você? Tipo, ter confiança de que realmente ela tá Já, falando algo que é verídico. Ou, eu já li na tive, internet, então não sei se eu confio muito bem nela, porque o você fulano de tal sabe. falou isso. Gente, sim, eu já tive algumas vezes, poucas, porque a gente tem que ter muita autoridade no falar, porque senão elas realmente duvidam. Eu tive uma mãe que ela ligou, eu fiz o atendimento da criança, e é um atendimento que não é com equipe multidisciplinar, é um atendimento que eu faço para atender o mínimo lá na escola que essa criança estuda. E a mãe queria que eu deixasse ela levar bolacha recheada para essa criança e bolacha recheada, acho que salgadinho de uma marca específica, industrializado. E eu disse que não, que ela não ia levar, que era para ela alimentar a criança antes de ir para a escola e esperar a criança, quando ela chegasse, para ela dar o que ela quisesse, mas na escola a gente não ia permitir, né. E aí a gente pode dar uma aula do que produtos industrializados provocam nessas crianças. E aí, Vi, essa mãe falou: "E se o médico mandar você servir, você serve?", entendeu? Mas aí, meu, é um caso ou outro que não vale nem a pena a gente, mas Desgaste, tem né? isso. Não vale a pena. E a gente tem e eu me coloco no lugar da mãe. Quando Sim, a com mãe certeza. tem uma criança autista e ela não tem apoio profissional, ela sofre muito e ela fica muito desesperada, ataca por todos os lados, entendeu? Então, a gente tem que ter essa empatia e essa Com paciência com a mãe certeza. também, ok? Passa pra gente as referências rapidinho e a gente encerra. Bom, eu queria falar para vocês que estão se formando que a gente está carente de nutricionistas especializadas em seletividade alimentar. Então, qual que é a sugestão que eu dou?
Existe especialização de nutrição pediátrica, seletividade alimentar, terapias nutricional no transtorno do espectro autista. Existe uma nutricionista com todas as especializações chamada Natália Lobo, com PH. Ela tem um Instagram, _seletividade_alimentar. Eu tenho também pesquisado bastante um pediatra especialista em autismo chamado Dr. Tiago Castro. Ele é pediatra e também é pai de autista e ele disponibiliza até cursos gratuitos. Então, é autismo para todos, né? E uma outra coisa que eu acho importante vocês saberem como saúde pública, existe a lei número 8.742 de 93, que é a lei do LOAS. LOAS é a Lei Orgânica de Assistência Social, que garante um salário mínimo para criança autista, tá? Desde que a família tenha uma renda per capita de 1/4 de salário mínimo, é um direito dela, e muitas mães não sabem, é obrigação nossa informar. Existe a Lei 13.977 de 2020, que institui uma carteirinha de identificação da pessoa com autismo. Então, ela tem direito a transporte gratuito, vagas de garagem, vagas de estacionamento, ela tem direito a transporte gratuito. Isso também é importante a gente saber para poder compartilhar com as pessoas que nos procuram. E existe a Lei 12.764 de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Direitos da Criança com TEA. Então, toda criança autista, a família tem que ter conhecimento dos direitos para correr atrás. Porque os direitos, gente, mesmo que estão garantidos na lei, eles não vêm no nosso colo. A maioria tem que buscar ajuda no Ministério Público para ter esses direitos garantidos. Mas é muito importante a gente ter ciência, tanto da parte dos direitos e da parte técnica como um todo, tá bom? Eu espero ter podido contribuir com o trabalho de vocês de alguma forma, tá bom? Assim, na internet se fala muito sobre cura, mas não é uma doença, no caso é um transtorno. Então, tem que deixar bem claro também, tanto para as mães, que é um tratamento, então é alguma coisa assim contínuo. Mas é isso, Valéria. Muito obrigada, por você participar aqui com a gente e esclarecer alguns pontos sobre esse assunto tão importante que está em alta ultimamente. Muito obrigada também a você que escutou até o final esse episódio e até a próxima.